Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 20 de outubro, o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Água Doce, pela Rádio Catarinense FM de Joaçaba. Participaram os candidatos Antônio José Bissani, pelo PP, Elioberto Marcel Ramos, pelo MDB, e a candidata Neuci Fátima Trento Bortolini, pelo PL. Vamos aos melhores momentos do debate de hoje? Acompanhe nesse especial do Minha Água Doce. Catarinense FM, 20 horas 29 minutos e meio. Lembrando que a Rádio Catarinense segue todas as normas da vigilância sanitária para a prevenção da Covid-19. Cada candidato é em sala separada, com todo o equipamento higienizado antes do debate. Seguindo o sorteio, nós vamos agora ao segundo bloco, onde candidato pergunta para candidato. Lembrando o tempo, candidatos: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 para a resposta e 1 minuto para a réplica. Na réplica, o apresentador não precisa anunciar, o candidato pode ir para a réplica diretamente. Muito bem. Fino, sua primeira pergunta é para quem? Para ex-prefeita Neuci. A senhora apoiou o prefeito Bissani em 3 mandatos, inclusive foi vice. Também foi prefeita apoiada por ele. Nesses períodos, 16 anos, quantas moradias a senhora ajudou a viabilizar e quantos empregos nesses 16 anos a senhora ajudou a gerar também? É muito oportuna essa pergunta e eu posso afirmar que na minha gestão 2009-2012 nós construímos 64 unidades habitacionais no perímetro, entre o perímetro urbano e o perímetro rural. E desde então eu desconheço que tenha alguma outra moradia que tenha sido feita. Quanto à questão dos empregos, bem lembrado que nós proporcionamos a vinda de empresas para o município de Água Doce, onde gerou sim emprego e renda para o nosso município. Da mesma forma, a agricultura gera emprego e renda e nós proporcionamos estradas de qualidade para o escoamento da produção, para melhorar e ampliar ainda mais as estruturas no meio rural. Hoje eu vejo estranho que a atual candidata, a qual sempre idolatrou e ajudou o prefeito Bissani, inclusive sendo vice, agora só responde pelo seu mandato. Quantas moradias produzidas no seu governo, esse vamos deixar a critério da nossa população aguadoscense, ver se foram satisfatórias. Infelizmente, a senhora não tem me respondido ou aproximado o número de empregos gerados enquanto a senhora estava no comando do município como prefeita e outra como avalista do ex-prefeito Bissani. Muito bem, Fino. A sua segunda pergunta, então, é para Antônio Bissani. Prefeito Bissani, o senhor, com a sua larga experiência no poder público, que já são 16 anos, vai completar agora, e também ajudou a sua pupila, ex-pupila, a ser prefeita. O porquê que o senhor não correu atrás em todo esse período, e o senhor se diz que tem uma bagagem, uma experiência muito grande, e Água Doce está com 62 aninhos de idade, caminhando para 63 e não tem 1 metro de saneamento básico ainda. O seu tempo, candidato. Bem, candidato Fino, na verdade, quanto ao saneamento básico, eu posso lhe dizer que nós tínhamos um projeto que eu deixei na época em que terminei o meu terceiro mandato. Esse projeto ficou para ser executado. Infelizmente, ele não deu andamento e não houve, então, a sequência para que esse benefício à comunidade fosse executado. Mas nós temos
temos agora, com o novo marco regulatório, a oportunidade de, através de empresas particulares, estarmos dando uma sequência e iniciarmos esse trabalho que pode ser muito bem executado na própria calçada onde foi executado o asfalto. Portanto, nós vamos atrás dos recursos para o saneamento básico, com certeza, para darmos essa condição à nossa cidade, que já tem melhorado muito na sua visibilidade. Engraçado, prefeito. 62 anos, Água Doce, sem 1 metro ainda de saneamento básico. E sabemos a quantia que o saneamento básico impacta a saúde. E agora, o senhor buscando um 5º mandato, lembrando que apoiou ela, 16 anos já no comando do município, e que agora, graças então ao marco regulatório, Água Doce vai ser atendida com saneamento básico. Eu deixo também para os nossos eleitores, nosso aguadocense, analisar essa sua defesa, essa sua explicação, que para mim, ao menos, não convenceu até o momento. Passamos então ao candidato Antônio Bissani. A sua primeira pergunta desse bloco é para quem, candidato? Eu vou fazer a pergunta para a ex-prefeita Neuci. Em nossa administração, pavimentamos 31 ruas com asfalto. Como você avalia esse trabalho realizado na cidade? O asfalto, ele é uma obra interessante para a cidade. Eu não sou contra o asfalto, eu sou favorável ao asfalto, desde que se faça uma avaliação de começar pelas ruas onde não se tem asfalto. Fazer um asfalto adequado, um calçamento, porque o que eu ouço da população hoje é falar que houve asfalto em cima do calçamento. Não sou eu contra isso. Fez as suas melhorias sim, mas muitas ruas estão sem calçamento, sem asfalto, sem adequação, sem calçadas. Então começar a melhorar nesse sentido é o meu ponto de vista, e melhorar também nos bairros do município de Água Doce também. Nossa administração vem trabalhando nessa área de melhorias na cidade, tendo como investimento aproximadamente 4 milhões de recursos próprios, ou seja, realizamos 50% dos asfaltos que foram construídos na cidade com recursos do município. Isso fez com que nós pudéssemos dar essa condição e ter essa quantidade de ruas asfaltadas. Com certeza isso trouxe uma melhoria e uma visibilidade muito melhor para a nossa cidade, que hoje isso aí dá ao nosso munícipe até se sente valorizado, se sente prestigiado com isso, dando a ele até o seu melhor a sua situação como cidadão aguadocense. Então eu vejo nisso aí um grande programa que nós pretendemos continuar. Vamos à sua segunda pergunta então do bloco para o candidato Fino. Candidato Fino, qual é a sua proposta para a valorização do servidor público? Eu também como servidor público, e lembrando que Vossa Excelência em 2001 armou um inquérito administrativo e me mandou para a rua, eu não vou perseguir funcionários públicos, mesmo porque eu senti isso na pele. E lembrando que a dona Neuci, na época, com quase 600 votos, estava junto nessa armação do inquérito administrativo. E vamos seguir sim, e conforme vai melhorando a arrecadação, precisamos sim valorizar o nosso servidor público. O maior descontentamento dele hoje, a maior desmotivação, naturalmente, é o bolso. Mas para nós resolver esse problema do bolso, nós precisamos de dinheiro. E o nosso dinheiro, nós podemos só trazê-lo se nós investirmos de vez na nossa galinha de ovos de ouro, que é o interior. Então, tendo dinheiro, você resolve as coisas. E o servidor público, por eu, Fino e Daniel, nosso vice, nós iremos tratá-lo com carinho, com atenção, porque eu sofri na pele o que é uma perseguição, nos mandaram embora, e depois de 8 anos, praticamente, foi revista isso em Brasília, a minha posição. Então, o servidor público, eu como servidor público, vou tratá-lo, vou incentivá-lo, vou motivá-lo. O vereador volta em questões antigas que não levam a nada. Isso aí já é de conhecimento. O que aconteceu, né, foi readequado, mas sem nenhum problema. O nosso maior patrimônio são as pessoas, por isso nossos colaboradores, os funcionários, terão nosso total apoio nos seus direitos e
deveres, né? Estaremos em nossa administração viabilizando o programa de capacitação continuada a todos os servidores públicos para assegurar a realização pessoal, crescimento profissional, melhorando o atendimento aos servidores prestadores. Temos uma excelente equipe de colaboradores e queremos que esses se sintam bem em seu ambiente de trabalho. Esse sempre foi o nosso lema, fazer com que o nosso profissional, aquele que trabalha, que presta seu excelente serviço à administração, se sinta bem e tenha um conforto para executar suas tarefas. Muito bem. Vamos então à candidata Neuci Bortolini, ou Neuci Trento Bortolini. A sua primeira pergunta desse bloco é para quem, dona Neuci? Para o candidato Antônio. Qual a sua proposta de ação para o setor agrícola frente ao crescimento e desenvolvimento das propriedades rurais? Bem, candidata, nós temos prestado grande serviço na área da agricultura. Haja vista a quantidade de terraplanagens e infraestrutura que nossos equipamentos têm prestado a todos os nossos munícipes. Felizmente, há uma expansão muito grande nessa área, tanto na área de bovinicultura, como na área de leite, área de suínos, área de aves. Eles estão contando com o nosso apoio integral nessa situação, nessa condição, para podermos darmos a esses produtores a qualidade na ampliação de suas na ampliação de suas propriedades. Isso tem sido uma constante. Os nossos equipamentos da agricultura estão diretamente ligados à agricultura, prestando seu serviço. Nem tudo pode ser feito no interior devido à extensão do município, porém cito alguns dos trabalhos realizados: terraplanagens, atendimentos voltados à suinicultura, atividade leiteira e outros nas comunidades de Três Pinheiros, Ercilhópolis, Santo Antônio, Paulo do Fundo, Zona Nova, Linha Eberle, Linha Olinda, Nova Vicença, Macacão, Paiol de Telhas, Linha Bosterança, etc. Também a estrutura disponível sempre esteve em uso em favor da agricultura, nunca ficou ociosa. Agora temos novas metas para a agricultura, principalmente apoiar os produtores rurais e melhorando a estrutura física das propriedades e profissionalização e qualificação dos agricultores. Prezados agricultores, mulheres e jovens que trabalham no meio rural, a extensão do nosso município é algo que nos orgulha. O agronegócio é o que dá sustentação econômica para o nosso município. Na minha administração, Neuci Adicir, vocês terão uma atenção especial e merecedora. Vamos estruturar a Secretaria de Agricultura com equipe técnica que possa estar acompanhando, dando suporte técnico nas propriedades. O desenvolvimento das propriedades orgulha o município. Hoje, verdadeiras empresas. Percebemos que a Secretaria de Agricultura não acompanhou, não evoluiu para dar o suporte. Está estagnada, sendo corpo técnico, máquinas, equipamentos. Queremos também cuidar com carinho das associações de agricultores, buscar mecanismos para que possam realmente estar funcionando e fazendo com que o agricultor possa usufruir delas. Seu tempo. Vamos então à sua pergunta, a última desse bloco, dona Neuci, para o candidato Fino. Candidato Elioberto, qual a sua proposta em relação à saúde quanto ao atendimento humanizado? Ex-prefeita, a saúde eu quero colocar, e já explanei no início, um gestor. Vai ser um gestor que não quero com pretensões políticas e que ele oxigene, que ele azeite toda a Secretaria de Saúde, desde do auxiliar até o profissional médico. Respeitando os conselhos, ele vai ter total autonomia. Eu chegando à Prefeitura de Água Doce, eu e o Daniel, nós vamos dar autonomia para os profissionais, principalmente os secretários, que são os pivôs da administração, e vamos cobrar resultados. Eu, Fino, estou aqui deixando bem claro para todos os ouvintes, já venho dizendo isso em campanha, que não sou candidato à reeleição. Nós vamos, nesses 4 anos, eu e o Daniel, pôr Água Doce nos trilhos. E, naturalmente, a saúde, ela vai ser muito bem tratada, como já expus no início do programa de hoje.
A pessoa que procura a saúde, ela tem que receber um atendimento especial, os funcionários têm que serem carinhosos. 10 segundos. E nesse sentido que nós queremos, com esse secretário ou secretária, alinhar, endireitar a saúde aguadocense. Quem procura e precisa do atendimento de saúde, precisa ser atendido de forma resolutiva e acolhedora. É preciso qualidade técnica e bom relacionamento entre o paciente, a família e a equipe. É necessário que as ações de saúde proporcionem à população soluções rápidas e precisas com solução do problema que o paciente se encontra. Precisamos oferecer atendimento eficaz e resolutivo. Água Doce conta com profissionais capacitados para prestar esse atendimento. Quero aqui, como prefeita Neuci e vice Adicir, garantir meu apoio às equipes de profissionais. Eu sendo suporte e oportunizando investimentos na qualificação e valorização dos profissionais. 20 horas e 44 minutos, terminamos assim o segundo bloco. Vamos aos nossos anunciantes e em instantes voltaremos para o terceiro bloco para falarmos sobre agricultura, turismo e geração de emprego e renda com os candidatos do município de Água Doce. Levando informação e hoje com os candidatos do município de Água Doce, debatendo aqui Antônio José Bissani, Elioberto Marcel Ramos o Fino e Neuci Fátima Trento Bortolini. Quarto bloco do debate desta noite, candidato volta a perguntar a candidato. Pelo sorteio realizado aqui nos estúdios da Catarinense, o candidato Fino faz a sua primeira pergunta para quem, candidato? Ex-prefeita Neuci, a senhora acabou de falar aí se vangloriando da implantação do parque eólico em 2009. Lembrando que as eólicas eram para ser implantadas em 2004, onde que a senhora e o prefeito Bissani ajudaram a fraudar. Questão do ISS recebido, o valor que eu me aproximei aqui são coisas de perto de 6 milhões de reais. Seu tempo, candidato. Onde que foi investido esse dinheiro? Sua resposta, dona Neuci. Bom, primeiramente, eu estou aqui para apresentar propostas para a nossa população de Água Doce. O candidato Elioberto, ele está falando de algo que eu desconheço. Eu não fui a prefeita da época, eu fui a vice-prefeita. E como vice-prefeita da época, eu estive no meu espaço, no meu quadrado, como a gente diz. Quem comanda é o prefeito. O parque eólico, ele foi desenvolvido na minha gestão, sim. Então, na minha gestão foram realizados a implantação do parque eólico, proporcionando muitos empregos, gerando renda para o município. É desta forma que a gente aqui está para apresentar propostas. Você vê como eles estavam juntos, mas agora um não avaliza mais o outro, lógico, as eleições estão aí. Mas a senhora ajudou sim, porque a senhora defendeu uma indicação em 2003 na Câmara, quando vereadora, para tornar de utilidade pública os coxilhões dos campos. Vocês estavam sim juntos na fraude das eólicas em 2004. E por mais que o processo hoje já morreu por decurso de prazo, vocês ajudaram a atrapalhar sim a instalação antecipada das eólicas em Água Doce. É só nós pegar o exemplo de Rio Grande, que era Osório, Rio Grande do Sul e Água Doce. Como é que é Osório, Rio Grande do Sul? O parque eólico saiu do papel e bem antes que o nosso. Infelizmente, tínhamos na época uns gestores que não estavam pensando no município. No que estavam pensando, deixamos aí a dúvida e o eleitor vai dar o resultado nas eleições. Muito bem, o senhor tem a sua segunda pergunta agora, então, para Antônio Bissani. Senhor Antônio Bissani, quanto à nossa usina de reciclagem de lixo, né? O porquê que o senhor deu a nossa usina de reciclagem de lixo. Eu conheço muito bem a história e aqui também eu tenho que associar a sua ex-aliada, a ex-prefeita Neuci, que na época era vereadora e estava junto. Nós tínhamos uma usina de reciclagem de lixo com uma previsão, dependendo do uso dela, de 30 anos. Seu tempo, candidato. A resposta, Antônio Bissani. Com relação à usina de lixo, eu quero
dizer ao candidato Alberto que, na verdade, não é o que ele fala. A usina que existia lá era uma usina obsoleta, ultrapassada, não tinha condições de fazer o trabalho da reciclagem e, consequentemente, dar destino final ao lixo. O que realmente foi feito foi a terceirização de uma maneira mais econômica, mais racional e que continua até hoje, fazendo com que a população sinta-se extremamente bem servida nesse setor. Se o senhor quiser fazer uma pesquisa quanto a essa prestação de serviço na área de lixo, sem problema nenhum, porque pela nossa informação, pelo que nós temos de conhecimento, essa usina que existia não tinha utilidade para dar sequência no destino final do lixo de Água Doce. Hoje nós terceirizamos e acho que a comunidade está sendo muito bem servida com o trabalho que está sendo executado. Não concordo, prefeito. O senhor mandou um projeto para a Câmara pedindo autorização para dar a nossa usina de lixo. Nossa usina estava programada só para o lixo de Água Doce. A empresa que o senhor beneficiou na época começou a puxar lixo de 14 municípios. Lógico que a vida útil da usina se foi. Água Doce era modelo. Nós tínhamos campanhas de separação de lixo, prefeito. E a sua aliada estava junto. Ou ela que me prove onde é que ela manifestou, onde é que ela colocou a posição contrária ao senhor na época, quando o senhor quis acabar com a nossa usina de reciclagem de lixo. Hoje a Água Doce está aí desembolsando coisa de quase R$500 milhões por ano para nós sujar o município vizinho, enquanto que a Água Doce tinha feito o dever de casa. Então hoje, aguadocenses verem que temos sim propostas, mas precisamos sim dar uma olhadinha no passado deles. Vamos agora ao candidato Antônio Bissani. Sua primeira pergunta é para quem, candidato? Eu farei a primeira pergunta para a candidata Neuci. O partido que faz parte de sua coligação, o PT, terá espaço na administração através de secretaria ou de participação direta nas decisões? Quanto a essa questão do PT, primeiro eu preciso lembrar que essas pessoas do PT estão no município de Água Doce e que a vida dos cidadãos acontece no município. Quanto às tratativas da coligação PT e PL, cabe a nós do partido. Quanto às secretarias, o nosso objetivo primeiro é ganharmos a eleição, depois sentarmos e discutirmos quem serão os secretários. Os nossos secretários serão pessoas que entendam das áreas afins. Não estamos aqui dizendo que já temos secretários, como muitos estão falando mentira. Que a Neuci já tem secretário da Agricultura, que já tem secretária da Saúde, inclusive a sua secretária da Saúde, a qual estava até pouco tempo. E desta forma, eu volto a repetir, a coligação PL e PT, ela está juntos sim. Nós estamos e vamos fazer um trabalho com qualidade. Nós vamos fazer um trabalho onde nós possamos realmente ir ao encontro das famílias. Eles, do PT, também têm os seus valores, seus conhecimentos. E lembre que em outras oportunidades o PT esteve contigo também no partido. Bem, nossa administração, juntamente com o Wilson, sempre foi para o povo e pelo povo. Valorizamos todas as pessoas de nossa comunidade, independente da sigla partidária. Trabalhamos pelo desenvolvimento de nossa Água Doce na cidade e interior. E teremos a ajuda do nosso vice-prefeito, o Wilson e seu partido, o PSDB, que faz uma coligação conosco, bem-sucedida e continuará. Nessa tarefa, atenderemos a todas as comunidades, sem exceção, com um trabalho sério voltado ao bem-estar das pessoas e desenvolvimento das crianças, que serão o futuro de nossa cidade. Bom, Antônio Bissani, sua pergunta então para o candidato Fino. Seria a pergunta para o candidato Fino, né? Isso. Candidato Alberto Fino, na agricultura, quais são os incentivos que serão dados aos nossos produtores rurais? Nós temos, senhor prefeito, primeiramente, ajeitar as estradas.
o senhor, como prefeito, 16 anos, 4 mandatos, tivesse arrumado uma estrada grande por mandato, olha quantas estradas nós já teríamos arrumado. Então, nós temos que o quê? Para o pequeno, eu defendo a moldes de Vargem Bonita, o município voltar, por intermédio de terceirização, a atender o pequeno. O pequeno está sofrendo lá, prefeito. O prefeito, eu sinto que teve lugares aí, que o município é grande, que o senhor voltou só agora nas eleições. O político tem que viver essa realidade. E eu venho há 2 anos, desde agosto de 2018, intensamente vivendo isso, fora o tempo que fiquei como vereador. Então nós temos que criar incentivo para ele. Nós temos que ajudá-lo com horas máquina, mas horas máquinas terceirizadas. Nós temos que dar uma atenção maior. Nós temos a IPAG, nós temos a SIDASC, nós temos um corpo técnico dentro da prefeitura, inclusive veterinário. Vamos atender o nosso interior, prefeito, e vamos criar linhas de incentivo para ele, começando no pequeno até o grande. Nós temos ali bastante arrendatários nos campos, que tem bloco em Vargem Bonita, que tem bloco lá em Abelardo Luz e que tem bloco em General Carneiro. E eles não estão sendo atendidos e estão desviando essa produção. Vamos melhorar isso, vamos resolver isso, prefeito Bissani. Bem, o candidato seguidamente fala em 16 anos. Eu estou tendo a coragem de disputar mais um mandato para mais 4 anos. Isso quem vai decidir se eu devo continuar ou não é o povo, quer dizer, portanto não é o senhor que vai dizer se eu tenho que ter mais, que os 16 anos foram demais ou não. Eu sempre me submeti ao crivo do voto popular e é o que eu vou fazer agora novamente. Se for eleito, continuarei mais 4 anos sem problema nenhum. Eu acho que isso não é nenhum demérito. Na nossa administração, juntamente com o Wilson, estaremos priorizando os agricultores rurais com todo o atendimento necessário para o desenvolvimento do nosso interior. É da terra que tiramos nosso sustento e valorizamos essa profissão que nos beneficia com o alimento. Por isso, vamos investir nas propriedades com horas máquinas, viabilizar as reformas e repasse de recursos às associações para que continuem trabalhando e se realizem eficientemente. Para explorar a produção, vamos... Nilce Trento Bortolini, a sua primeira pergunta é direcionada a quem? Para o candidato Elioberto. Qual a sua proposta para o desenvolvimento concreto do esporte em nosso município de Água Doce? Obrigada, amiga. Vai ser dar continuidade já às escolinhas que tem e vamos trabalhar e viabilizar a criação da Fundação Municipal do Esporte. Eu entendo que a Fundação Municipal do Esporte, ela vai andar com as próprias pernas. Água Doce, nós temos que acabar com aquela cultura que tudo que precisa na base tem que bater na porta do gabinete do prefeito. Eu e o Daniel, nós vamos dar autonomia para os secretários. O secretário é um exemplo de obras, ele não precisa, a hora que for solicitado um trabalho extra pelo nosso agricultor, ele não vai precisar ligar para o prefeito se dá ou não para fazer, vai depender do bom senso dele. E o nosso esporte nós já tivemos grandes vitórias, grandes conquistas, só que tudo gira em torno de dinheiro. E a posição que eu defendo hoje é nós criarmos sim essa Fundação Municipal do Esporte. Nós amanhã depois dar uma melhorada naquele nosso ginásio, que naturalmente ele vai se depreciando. Então, amiga, nós temos preparado sim, será um mandato para 4 anos, onde que nós queremos pôr Água Doce nos trilhos. Água Doce não pode ser que nem a mulinha nossa lá que originou o nome. Cada administração que passou, inclusive um grande número de vocês, em vez de se tirarem uma bolsa de açúcar de cima da mula, vocês colocam mais uma. E nós vamos fazer o contrário. Elioberto, eu agradeço as suas palavras amigas. O esporte é fundamental no desenvolvimento do ser humano. O esporte é vida, o esporte é saúde. E eu, juntamente com meu vice Adicir, queremos garantir o desenvolvimento cada vez mais nesse setor. Vamos investir nas escolinhas de futsal, voleibol, judô, atletismo, entre outros. Água Doce já foi e é destaque em diversas modalidades. Campeonatos de futsal, bocha, judô, entre outras. Queremos ter o esporte como um fator importante para o desenvolvimento humano.
manter as estruturas esportivas em perfeitas condições de uso, construir a pista de skate, buscar parceria público-privada para viabilizar a construção de estrutura destinada aos esportes, motos, gaiolas, chapéu, paredão, entre outros. Sua segunda pergunta, agora o candidato Antônio Bissani, por gentileza. Candidato Antônio, diante do cenário de 2020, pandemia, tornando situações difíceis ao bem-estar físico e mental das pessoas, bem como o tornado que nós tivemos. Observamos e precisamos entender quais foram as ações desenvolvidas na área da saúde, juntamente com o social, com os setores afins Sua resposta, para candidato. o atendimento psicológico e social das pessoas. Sua resposta, Antônio Bissani, por gentileza. Realmente, infelizmente, a Água Doce teve dois acontecimentos trágicos nesse ano. O primeiro ultimamente foi o tornado que fez com que desse um grande resultado negativo para o município, onde lá nós tivemos mais de 700 casas que foram atingidas e dessas aí mais de 20 foram totalmente destruídas, além do grande causador de problemas na área rural, onde várias propriedades foram atingidas e estão sendo recuperadas. Nós inicialmente o primeiro do grande acontecimento que aconteceu foi o ciclone Bomba, né, que foi um pouco antes de 60 dias antes, que também causou um grande prejuízo na região dos Campos. Então houve também esse fator negativo nesse período nosso. O que nós tivemos aí de investimentos, o que nós procuramos fazer foi atenção a esses atingidos, e tivemos um grande apoio da Defesa Civil, disponibilizando em torno de 12 mil unidades de telhas. Adquirimos mais de 3 mil com o recurso do município. Enfim, procuramos dar, naquele momento, que era um momento trágico, o que era possível fazer, ou seja, reconstruir as casas que estavam naquele estado. Realmente foi uma tragédia que nós enfrentamos. Ouvimos, conversando com as pessoas, que ficou a desejar a questão do atendimento psicológico para as pessoas, crianças, porque a partir do momento já se vinha numa condição por causa do Covid-19. Tornado abalou mais ainda o emocional das pessoas e das famílias. Na nossa administração, Neucia Adicir, vamos implementar e criar ações que visem a cuidar e prevenir a saúde emocional das pessoas, criar grupos terapêuticos, aumentar disponibilidade de atendimentos individuais, implantar terapias alternativas como prevenção e tratamento à saúde. Precisamos fortalecer o bem-estar físico e mental das pessoas.